Ok. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. É muito bom recebê-los aqui. Ontem à noite foi uma noite incrível, né? Quem esteve aqui pôde participar conosco. Uma noite onde nós vimos claramente a mão de Deus fazendo coisas lindas aqui, não somente ontem, mas também nas noites anteriores também. Daqui a pouco nós vamos ter a transmissão também pelo Instagram. Já estamos conectados já nos dois canais? Vamos, ok. Estamos então nos dois canais do YouTube. Você pode divulgar o canal da igreja, que é Adventistas Framingham, e também no meu canal, Luiz Gonçalves Oficial, do YouTube. E daqui a pouco vamos entrar também no meu canal do Instagram. Ontem a transmissão no Instagram foi um sucesso, nós temos mais de 600 mil seguidores só no Instagram. Então a conexão é muito forte, o alcance é muito forte, e por isso estamos aproveitando esta oportunidade. Bem, eu vi que foi ontem ou antes de ontem que uma garotinha trouxe água para mim aqui, né? Aí hoje já colocaram uma garrafa já para quem não precisa trazer durante, já está aqui a garrafinha. Muito obrigado. Eu quero agradecer também mais uma vez ao pastor Walter, ao pastor Sérgio, que são os pastores aqui que me convidaram para estar aqui. E hoje o pastor Alex, meu amigo, e ele presidente. Você imagina, eu fui para o Japão, chego em Nagoya, no Japão, encontro o presidente no aeroporto de Nagoya, no Japão. Foi uma bendição, sim ou não, pastor? Toda a campanha que hicimos allá foi extraordinário. Alabado seja Deus. E é um gosto estar aqui com você e com toda a igreja. Bom, hoje nós fizemos assim. Nós entregamos o cartão para todo mundo. Receberam? Sim? Todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu? Oh, estou vendo uma mão levantada ali. Pastor, podemos ter mais um cartão? Tem mais alguém além dela que não recebeu o cartão? Acho que todos receberam. Somente faltava você. Pronto, já está aí. Peguem uma caneta e eu vou ler e você me acompanha para preencher esse cartão. O título é Eu Aceito. Aí tem 5 frases. Aceito guardar os mandamentos de Deus. Se você aceita isso, pegue uma caneta. O pastor Walter tem canetas aí. E você pode fazer um X nesta frase, declarando que você aceita isso. Ok. Todo mundo. Ok. Esse cartão é para todos, adventistas e convidados. Tá bom? Adventistas e convidados. Obrigado. É que hoje, geralmente o cartão nós damos para os convidados, mas hoje, excepcionalmente, estamos entregando para todos. Ok? Tem mais canetas. Eu gostaria que todos preenchessem junto comigo o cartão. Aí está. Ok. Então, o título do cartão é Eu Aceito. A primeira frase, aceito guardar os mandamentos de Deus. A segunda, viver os princípios do Evangelho. A terceira, ser imitador de Cristo. A quarta, dar e receber o perdão. E a quinta frase, ser imitador de Cristo e ser batizado. Eu gostaria que vocês preenchessem a frase que vocês quiserem, qualquer uma delas. Eu sugiro preencher todas. Mas você é livre para você escolher qualquer frase. Olha a importância disso aqui. Eu aceito guardar os mandamentos de Deus. Isso aqui é para reforçar a nossa fé, a nossa convicção, tá bom? A segunda, viver os princípios do Evangelho. É para manter essa obediência, essa fidelidade, não é verdade? A terceira, ser imitador de Cristo. É uma maneira de você dizer assim, eu estou renovando essa fé, estou renovando meu compromisso com Deus e com os princípios. Número 4, dar e receber o perdão.
é para você reforçar a importância do perdão, sabe? De você oferecer o perdão para as pessoas e também receber o perdão delas e de Deus. E por último, os que não são batizados ainda, você pode anotar, registrar a última frase, que você quer ser um imitador de Cristo e ser batizado. Tá bom? Depois que você preencher tudo, aqui embaixo, coloque o seu nome, o seu endereço e o seu telefone, por favor. Pastor Sérgio, pode vir aqui um minuto? Aqui embaixo, coloque o seu nome, o seu endereço e o seu telefone. Aí, no final, nós vamos recolher os cartões aqui na hora da oração. Obrigado. Vamos ter mais uma oração agora, porque a Stephanie vai colocar ao vivo pelo Instagram. Pode começar. Ok. Então, a partir de agora, estamos ao vivo também pelo Instagram e pelos canais do YouTube. Nós vamos fazer mais uma oração e, em seguida, vamos ao tema da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui. Agora vamos estudar a Tua palavra e pedimos a Tua presença. Pedimos a Tua direção. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que nada venha bloquear a comunicação direta conosco. Que o Espírito Santo tenha liberdade total para se movimentar aqui dentro. E também onde tiver uma pessoa conectada. Que a Tua graça esteja sobre cada pessoa. Que seja uma noite de perdão, uma noite de recomeço, uma noite de transformação e uma noite de salvação. Em Tuas mãos nos entregamos. Por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Tem muita gente no Brasil assistindo a gente. E muitos familiares de vocês assistindo a gente. Por exemplo, a Adriana Valério está no Espírito Santo e está assistindo a gente. Adriana, um abraço para você e que Deus te abençoe e abençoe sua família. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Por favor. Perdão, eu falei o texto equivocado, é Lucas 22. Desculpe, Lucas 22, de 39 a 44. Lucas é um livro do Novo Testamento, é um evangelho maravilhoso. O texto está na tela e você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Lucas 22, de 39 a 44. Diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Esse é um tema que, para mim, é o tema mais emocionante de todos. Porque fala de Jesus, porque fala do seu sacrifício, porque fala da sua salvação para cada um de nós. Para a gente entender esse texto, temos que repassar um pouco e temos que voltar um pouco no tempo, para então finalmente entender essa passagem que acabamos de ler. Jesus indo para o Getsêmani, Jesus orando, Jesus transpirando sangue, Jesus passando por momentos de angústia, momentos de medo, momentos difíceis. Para entender esse texto, nós temos que voltar um pouco no tempo. Você sabe que o pecado entrou na história da humanidade
através do Lúcifer, quando se rebelou lá no céu. Depois ele foi expulso do céu e ele veio para a terra. E aqui ele tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais, e Adão e Eva caíram nessa tentação. Então o pecado entrou na vida de todos nós, porque somos filhos de Adão e Eva, somos descendentes de Adão e Eva. Obrigado, pastor. Então, o pecado entrou na nossa vida a partir daí. Quando Adão e Eva pecaram, uma coisa estava muito clara. Deus havia dito assim: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Foi o que Deus havia dito. E Adão e Eva comeram do fruto proibido. Então eles deveriam morrer. Assim que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, imediatamente Adão e Eva se afastaram de Deus. E logo em seguida tiveram medo de Deus. E eles entraram em desespero e fugiram de Deus. Você sabe que o pecado é tão terrível que nos separa de Deus. O pecado nos faz sentir medo de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. Normalmente, quando nós estamos em pecado, normalmente nós não queremos estar na presença de Deus, porque estamos em pecado. O pecado é tão nojento, é tão terrível, que ele nos afasta de Deus, entende? Então Adão e Eva se afastaram, fugiram, se esconderam de Deus. E eles, após o pecado, ficaram totalmente nus, uma nudez física e uma nudez espiritual também. E eles tentando cobrir essa vergonha, tentando cobrir a sua nudez física e espiritual, eles pegaram folhas de árvore e tentaram fazer uma roupa para si, ou para ambos, e se esconderam de Deus. E naquele dia, Deus saiu em busca de Adão e Eva. Deus foi atrás do casal. E Deus chegou no jardim do Éden, onde Deus tinha um encontro com eles todos os dias. Você sabia que Deus tinha um encontro com eles todos os dias no jardim do Éden? Sim, a Bíblia fala que o encontro era na hora do pôr do sol, na viração do dia. Adão e Eva tinham um encontro com Deus todos os dias na hora do pôr do sol, chamado de viração do dia. E naquele dia, Deus foi ao jardim do Éden para encontrar-se com Adão e Eva não estavam ali no ponto de encontro, no local do culto. E então Deus faz uma pergunta. A pergunta que Deus faz foi a seguinte: Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Deus então começa a procurar o homem e perguntar: Adão, onde você está? E a partir dessa pergunta do Gênesis 3:9, começa uma busca. Deus começa uma busca. Deus começa a buscar o ser humano. Deus tenta achar o ser humano. E essa busca de Deus por Adão e Eva lá no Éden, essa busca continua até hoje por nós aqui. Deus continua buscando, procurando o homem. O homem sempre está se afastando de Deus, fugindo de Deus. E Deus está sempre indo atrás da gente. Pode perceber, nós, sem percebermos, estamos constantemente fugindo de Deus. E Deus está constantemente indo atrás da gente. Então Deus, quando Deus fala assim: Adão, onde você está? Deus está em movimento. Deus pergunta onde você está, e Deus está em movimento. E Deus está indo atrás do Adão e da Eva e perguntando: Adão, onde você está? E então Adão responde: Senhor, eu estou aqui, eu ouvi a tua voz. Nós ouvimos a tua voz, mas como a gente estava nu, a gente teve medo e a gente se escondeu. Então Deus se aproxima de Adão e Eva. E Deus começa uma conversa, um diálogo com Adão e Eva. Deus pergunta: quem foi que te mostrou que estava nu e tal. Há um diálogo entre Deus e Adão e Eva. Mas o ponto que eu queria destacar aqui é que Deus poderia simplesmente chegar para Adão e Eva e falar assim: vocês pecaram, vocês erraram e eu vou matar vocês, e acabou. Não tem conversa, não tem segunda chance, não tem uma segunda oportunidade, não. Eu disse a vocês que se vocês comessem, vocês morreriam. E vocês comeram e eu vim aqui para matar vocês. Deus poderia fazer isso. Mas Deus conversou com Adão e Eva e percebeu que Adão e Eva estavam arrependidos. Então Deus ofereceu a eles a chance da salvação, a chance do recomeço, a chance de obter o perdão. Ou seja, ali Deus ofereceu a chave da virada. Falou: Adão e Eva, vocês podem recomeçar. Então Deus oferece o perdão para Adão e Eva. Só que Deus, quando oferece o perdão para Adão e Eva, acontece um fenômeno muito impactante no jardim do Éden. Deus diz assim: Adão e Eva, ok, eu perdoo vocês, eu aceito vocês, mas eu havia dito que no dia que vocês comessem do fruto, vocês morreriam. Então eu aceito vocês, eu perdoo vocês, eu amo vocês, eu dou a minha graça para vocês,
mas a minha palavra que eu havia dito, dizendo, certamente morrerás, ela terá que se cumprir. Então Deus diz assim, mas como vocês estão arrependidos, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Ao invés de vocês morrerem, eu vou morrer no lugar de vocês. Ou seja, eu perdoo vocês, mas eu morro no lugar de vocês. Vocês saem livres e eu assumo o lugar de vocês. E Deus faz uma troca, que a gente chama troca de amor. Ou seja, a morte que Adão e Eva mereciam, Deus disse, eu vou morrer no lugar de vocês. E a vida que eu tenho, eu vou dar para vocês. E Deus propõe então essa troca. É incrível isso. E sabe o que Deus fez? Então Deus pega um cordeiro e Deus mata o cordeiro no jardim do Éden e tira a pele do cordeiro e faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. E Deus vai lá e troca a roupa do casal, tira aquela roupa de folhas de árvores e Deus então os veste com a roupa de pele de cordeiro. Deus faz isso. Mas naquele momento, enquanto Deus está fazendo esse procedimento, lá na esquina, lá no canto, estava o Satanás, estava o inimigo de Deus, observando essa cena, porque foi o inimigo quem tentou Adão e Eva, foi o inimigo quem levou Adão e Eva à transgressão, por uma escolha de Adão e Eva, é claro, mas foi uma tentação do inimigo. Então o inimigo estava observando essa cena, e o inimigo estava esperando para ver o que Deus iria fazer. Será que Deus vai matar o casal ou vai perdoar o casal? Então Satanás se armou, se preparou para acusar Deus, dependendo do que Deus fosse fazer. E o inimigo queria encurralar Deus, queria colocar Deus num beco sem saída. É como se o inimigo estivesse armando uma arapuca, em espanhol, uma trampa. Uma trampa. Então o diabo pensou assim, eu quero ver o que Deus vai fazer. E o diabo pensou, se Deus perdoar Adão e Eva, eu acuso Deus. Eu vou dizer assim, você vai perdoar Adão e Eva, não é? Pois então eu vou te dizer uma coisa, você não é Deus coisa nenhuma, você não tem palavra, você não disse certamente morrerás? Sim, você disse, agora você não vai matá-los, você vai perdoá-los. Vai perdoá-los? Vai perdoá-los? Então você não é digno de confiança, você diz uma coisa e você faz outra. Então você deveria matar os dois? Não vai matar não, né? Vai perdoar, não é? Então você é mentiroso, porque você disse certamente morrerás e não vai matá-los. Então o diabo preparou essa acusação, ok? Se Deus perdoasse. Mas o diabo pensou assim, e se Deus muda de ideia e resolve matar o casal? Bem, o diabo pensou, se Deus mata o casal, o diabo acusaria da seguinte maneira, que tipo de Deus é você? Que Deus mau você é? Que Deus assassino você é? Onde já se viu matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Isso não se faz, isso não é justo, você não é Deus, você é mau. Você é uma pessoa assassina e tal. E o diabo ainda diria, aí anjos, atenção anjos de todo o céu, de todo o universo. Estão vendo? Está vendo aí Deus? Eu não falei para vocês que Deus não era nada daquilo? Aí, ó, matou duas pessoas só porque comeram uma fruta. Não era nem churrasco. Era fruta. E Deus matou, está vendo aí? Imagine se fosse um fast food. Isso aí eu só estou colocando só para quebrar um pouco o gelo. Então veja, o diabo ele estava preparado para acusar Deus, se Deus perdoasse ou se Deus matasse. O que o diabo não esperava era justamente o que Deus fez. Deus então perdoa o casal e Deus assume o lugar do casal. Quando Deus perdoa Adão e Eva e assume o lugar deles e diz assim, eu vou morrer no lugar de vocês, e está vendo esse cordeirinho aqui? Esse cordeirinho aqui representa o que eu vou fazer um dia em favor de vocês e em favor da humanidade inteira. Então Satanás ali foi derrotado, porque o diabo não esperava por essa. E Deus revela para o casal o plano da salvação. E o plano da salvação está em Jesus, o Cordeiro. E a partir dali, então, Adão e Eva passaram a esperar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. O tempo passou, os anos se passaram. E um dia, conforme diz Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, na hora certa, Jesus veio aqui e nasceu de mulher, nasceu conforme a profecia. Muitos anos depois, quando Jesus veio aqui,
Jesus veio com um propósito. Qual era o propósito de Jesus aqui? Era morrer na cruz. Atenção, amigos das redes sociais, e atenção você que está aqui. Quando Jesus veio aqui, ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para morrer na cruz. Jesus não veio aqui para passear. Jesus não veio aqui para fazer turismo. Jesus não veio aqui para fazer milagres. Jesus não veio aqui para curar as pessoas fisicamente apenas. Jesus veio aqui para resolver o problema na sua essência. E o problema na sua essência só seria resolvido na cruz. Sem a cruz não haveria solução do problema. Então Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz. Não esqueça disso, ele veio para morrer na cruz. Ele havia prometido para Adão e Eva: eu vou morrer no lugar de vocês. E ele veio para isso. Algumas pessoas ainda hoje não entendem direito a primeira vinda de Cristo. E algumas pessoas acham que Jesus veio aqui para fazer milagres, para fazer curas, apenas curas. E tem muitas denominações que estão focados somente nas curas. Estão focadas somente nas curas. Por quê? Porque acham que o ministério de Jesus era somente curas, e não era. Jesus, quando esteve aqui, você sabe, ele curou muitas pessoas, mas não curou todas as pessoas. Ele curou um cego, outro cego, mas não curou todos os cegos. Não é assim. Ele curou um paralítico aqui, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia, mas não curou todas as mulheres que tinham hemorragia. Jesus, quando esteve aqui, ele curou o leproso, depois mais outros leprosos, mas não curou todos os leprosos. Ele ressuscitou uma pessoa aqui, mais uma ali, mais outra lá, mas não ressuscitou todo mundo. Isso quer dizer que o foco de Jesus não era as curas, porque se Jesus tivesse vindo aqui só para curar e não morrer na cruz, ele levantaria um dedo e curaria todo mundo de uma vez só. Ele fecharia os hospitais, as clínicas, ele daria uma ordem e todos os doentes seriam curados. Mas se Jesus curasse a humanidade e não morresse na cruz, seria uma tragédia, porque nós seríamos pecadores saudáveis. Imagina se Jesus curasse todo mundo e não morresse na cruz. Nós teríamos saúde, porque ele teria nos curado, mas nós ainda seríamos pecadores. Imagina você ter mais saúde para pecar mais. Então seria uma tragédia. Então Jesus, quando veio aqui, não veio para curar apenas, ele veio para resolver o problema do pecado. Qual é o salário do pecado? Mais forte, qual é o salário do pecado? A morte é o salário do pecado. E você sabe que morte é essa, né? Não é a primeira morte, é a segunda morte, a morte eterna. Então Jesus veio para resolver esse problema, ok? Aliás, o que é que faz uma pessoa ter uma doença física? O pecado. O que faz uma pessoa ficar cega? O pecado. O que faz uma pessoa ter lepra? O pecado. O que faz uma pessoa ter hemorragia? O pecado. O que faz uma pessoa morrer? O pecado. Então Jesus não queria apenas curar a perna, as costas, a coluna, a cabeça, o braço. Jesus não queria apenas curar o físico, fazer uma cura paliativa, temporária. Jesus queria resolver o problema na sua essência. E o problema na essência só seria resolvido na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Por isso Jesus veio para morrer na cruz. Então Jesus nasceu de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Agora entramos numa parte do sermão que é muito importante. Quando Jesus era uma criança, aqui na terra, Satanás tentou matar Jesus. Lembra quando o inimigo usou Herodes para matar as crianças 2 anos para baixo? Quem vocês acham que Herodes queria matar? Jesus. E quem estava por trás de Herodes? Satanás. Queria matar Jesus. Por isso usou Herodes para matar as crianças de 2 anos para baixo. Deus protegeu Jesus e Jesus não foi morto. Agora, ouçam isso. Isso merece um chega mais perto. Atenção, pessoal do YouTube, o pessoal também do Instagram e o pessoal do Facebook? Instagram também, ok. Hoje temos 2 transmissões de Instagram e também temos 2 de YouTube. Aí Jesus então não foi morto quando criança. Aí Jesus cresceu e foi até o Rio Jordão e falou: João Batista, me batiza.
Um dia Jesus pediu para ser batizado. Vamos abrir um parênteses aqui. E por que você não pede também? Bom, Jesus pediu para ser batizado. E João Batista fez o quê? O que João Batista fez? Batizou Jesus, claro. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, Jesus sai dali e vai para onde? Para o deserto. Fazer o que no deserto? Jejum e oração. Aqui tem uma informação importante. Quando Jesus foi batizado e foi para o deserto, em jejum e oração, Jesus estava começando o ministério dele. O ministério de Jesus começou com batismo, jejum e oração. É assim que a gente começa uma caminhada cristã, com batismo. Por favor, olhe para mim um pouquinho. Todo mundo, olha para cá. Atenção. Toda pessoa que se batiza ali, começa um ministério. Nos tornamos discípulos. Começamos um ministério. Qual é o nosso ministério? Testemunhar de Jesus. Jesus se batizou e começou o seu ministério com batismo, jejum e oração. Aí, Jesus vai para o deserto. Depois dos 40 dias de jejum e oração, Satanás apareceu para ele, não foi? E Satanás apareceu em forma de um anjo bom. E Satanás, quando aparece, você acha que o Satanás foi com uma granada na mão para matar Jesus? Não. Levou uma arma para matar Jesus? Não. Levou uma cruz para crucificar Jesus no deserto? Também não. O diabo, quando foi lá, levou uma turba enfurecida para algemar Jesus, prender Jesus e levar Jesus para uma morte? Também não. O que Satanás fez no deserto depois que Jesus se batizou e começou então o seu momento de jejum e oração? O que o Satanás fez? Sabe o que Satanás fez? Falou assim: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Lembra? Ou seja, o Satanás vem de mansinho agora. E agora, depois que Jesus se batiza e faz 40 dias de jejum e oração, parece que o Satanás não quer que Jesus morra. Ele não vem para matar Jesus. Ele vem para fazer Jesus o quê? Pecar. Olha que curioso isso. Quando Jesus era uma criança, ele queria matar Jesus. Mas quando Jesus cresceu, se batizou e começou seu ministério, o diabo já não queria que Jesus morresse. Queria que Jesus pecasse. Queria que Jesus pecasse. Aqui temos uma lição, senhores. Atenção, pessoal do YouTube, atenção, pessoal do Instagram. Aqui temos uma lição. Sabe qual é a lição? O diabo quer matar algumas pessoas. Se ele pudesse matar, ele mataria. Mas ele não quer matar qualquer um. Eu vou explicar melhor para você. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o diabo pudesse matar uma pessoa, quem vocês acham que ele mataria? Uma pessoa que está no mundão perdido lá fora, ou uma pessoa que está firme na fé? Quem você acha que ele mataria? Quem está perdido lá fora ou quem está firme com Jesus? Você percebe que aqui tem opiniões diferentes. Vamos lá, se o diabo pudesse matar uma pessoa e ele matasse uma pessoa que está no mundão, perdidão, fazendo tudo errado, longe de Jesus, longe de Deus, se ele matasse uma pessoa assim, uma pessoa lá fora, essa pessoa morreria salva ou morreria perdida? Tá, e se ele matar uma pessoa que está firme com Deus e toda a pessoa morre salva ou morre perdida? Tá, então quem vocês acham que o diabo mataria se ele pudesse matar uma pessoa? Ele mataria uma pessoa perdida, porque a pessoa morre perdida. Ele não mataria uma pessoa firme com Deus, porque essa pessoa morreria salva. E se uma pessoa morre salva, o diabo ganha o que com isso? Não ganha nada. A pessoa morre salva e a morte dela ainda pode salvar outros. É ou não é assim? Então escuta uma coisa, se o diabo não tem interesse que uma pessoa firme com Deus morra, o que ele quer fazer com essa pessoa? O que ele tentou fazer com Jesus. O que ele tentou fazer com Jesus lá no deserto? Ele foi para matar Jesus? Não. Ele foi para ferir Jesus? Não. Ele foi para fazer o que com Jesus? Para Jesus pecar. Então o que o Satanás quer fazer com quem está firme com Deus? Quer fazer essa pessoa pecar.
Ele quer que essa pessoa que está firme com Deus se afaste de Deus, se afaste da Bíblia, se afaste da oração, se afaste da igreja, se aparte de Deus, e aí essa pessoa vai se enfraquecendo, aí para morrer perdida, entende? Então, veja uma coisa, sabe como é que o inimigo trabalha para derrotar uma pessoa que está firme com Deus? Ele faz assim: primeiro ele faz você parar de ler a Bíblia. E depois ele faz você parar de orar. E depois ele faz você parar de fazer culto para Deus na sua casa. E depois ele faz você não querer vir mais para a igreja. E você, sem perceber, vai se distanciando. Sem perceber, vai ficando cada vez mais frio, mais fria. E daqui a pouco você está perdido e nem percebeu. Entendeu a jogada? Entendeu a jogada? O diabo não vai chegar para você e falar assim: oi, boa noite, eu sou o Satanás, eu vim aqui acabar com você, levar você para o inferno. Você acha que o diabo vai fazer isso? Não. Se o diabo fizer isso, não fica um, sai todo mundo correndo, é ou não é? Se o diabo aparecer e falar: olá, eu sou o diabo, ó, gente, ó. Olha, quando fica uma pessoa possessa, sabe o que acontece com a igreja? Todo mundo ajoelha para orar. Então, não funcionaria esse método. O inimigo, senhores, atenção, o inimigo aparece na Bíblia simbolizado por um dragão, mas também por uma serpente. Por que por um dragão e por uma serpente? Por um dragão, porque o diabo às vezes é violento, ele vem com violência. Mas por que com uma serpente? Porque às vezes ele é sutil, ele é muito sutil, é perspicaz, é sagaz. Você não percebe, quando vai perceber, ele já enrolou você e te deu um golpe. Então, cuidado. Veja que Jesus, quando era uma criança, o inimigo tinha interesse que Jesus morresse. Mas depois que Jesus cresceu, se batizou, começou o seu ministério, o diabo já não queria mais que Jesus morresse, ele queria que Jesus pecasse. E então tentou Jesus 3 vezes. E Jesus não pecou. E Jesus não caiu. Amém, irmãos? Então Jesus venceu Satanás no céu, venceu no Éden, venceu na infância, venceu no batismo, venceu no deserto. Jesus foi vencendo o inimigo em todas. E toda vitória de Jesus é também a nossa vitória. Aí finalmente passa esse momento da tentação no deserto, e a partir dali Jesus já tinha iniciado seu ministério. Em todo lugar que Jesus ia, o inimigo estava por perto para tentar de alguma maneira fazer Jesus pecar. Durante todo o ministério de Jesus, o diabo sempre armava uma pegada, uma pegadinha, usava uma estratégia para Jesus tropeçar, falhar, errar, pecar. Pode perceber, a Bíblia está repleta de situações assim. E Jesus não caiu em nenhuma. Jesus não pecou nenhuma vez. Jesus nunca pecou, nem em atos, nem em palavras, nem em pensamento, em nada. Uma vez, Jesus disse assim: olha, está vindo aí o Satanás e não tem nada dele em mim. Quando Jesus diz não tem nada dele em mim, Jesus está dizendo assim, que Jesus estava firme, puro, não havia pecado em Jesus. Irmãos, Jesus nunca pecou. Amém, irmãos? Nunca pecou. E então, Jesus vai caminhando e vai realizando o seu ministério até chegar ao Getsêmani. Quando Jesus chega ao Getsêmani, aí acontece algo extraordinário. Jesus passa pelo Getsêmani, senhores, porque antes do Calvário, ele precisava passar pelo Getsêmani. O que Jesus foi fazer no Getsêmani? Orar. Orar. E por que Jesus foi orar? Porque estava chegando a hora de morrer. Mas por que mais? Porque ele estava com medo. Por que mais? Porque tinha angústia. Aí você fala, mas Jesus sente angústia? Como homem sentiu. Jesus veio aqui como homem. Jesus, quando esteve aqui na terra, era 100% homem, sem deixar de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus não poderia usar a divindade dele em benefício próprio. Então tudo que Jesus fez aqui na terra, fez como homem. Por isso que Jesus orava, jejuava, se batizou,
Jesus fez o que Ele espera que eu faça. Jesus viveu do jeito que Ele quer que eu viva, entende? Jesus não chamava Deus de Pai? Sim, não é porque Deus criou Jesus. Jesus é Deus, Ele é Deus. Mas Jesus chamava Deus de Pai porque Jesus estava como homem. E como homem, Ele chamava Deus de Pai para nos ensinar que Deus é o nosso Pai. Então tudo que Jesus fez aqui na terra, Ele fez como homem, entende o que estou dizendo? Como homem. Por exemplo, Jesus orava. Imagina Jesus orando. E Ele orava, por quê? Porque Ele estava como homem. E Jesus, Ele também foi tentado como homem. Porque Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Mas o homem sim. Então Jesus veio como homem. E como homem Ele foi tentado. Aí Jesus agora venceu o inimigo em todas as etapas. E agora, antes do Calvário, Jesus precisava passar pelo Getsêmani. E chegou a hora do Getsêmani. Quando Jesus vai ao Getsêmani, Ele leva os seus discípulos e diz assim: orem comigo, porque está chegando a minha hora. Então Jesus se afasta um pouco e vai orar sozinho à parte. Eu já fui ao Getsêmani mais de uma vez. Eu imagino que alguns aqui já foram também. É um lugar incrível, porque pelo que a Bíblia fala, pelo que aconteceu lá, é um lugar emocionante. Jesus se afasta um pouco e vai sozinho orar num canto. E os discípulos ficaram ali para orar também. E Jesus estava de joelhos, orando. E Ele orava intensamente, diz a Bíblia. A oração de Jesus era tão intensa, porque estava chegando a sua hora, que a Bíblia chega a dizer que Jesus estava em agonia. Agonia. Você sabe o que é agonia? Jesus estava em angústia. Sabe o que é angústia? Jesus precisava orar. E por isso estava ali em agonia e em oração. A palavra de Deus diz que Jesus orava tanto, tão intensamente, que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Eu já vi médicos tentando explicar isso, já vi especialistas darem uma aula, por que saiu sangue dos poros de... Olha, podem tentar explicar o que quiserem, nunca vão conseguir. O que aconteceu com Jesus é inexplicável. Não tem homem capaz de explicar o que aconteceu com Jesus. Ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele estava ali por você e por mim. Ele estava ali para salvar a humanidade. E Ele estava ali orando e clamando a Deus por Ele e por todos nós. E Jesus então transpirava sangue. E a Bíblia diz que Ele orava mais e mais intensamente. E chegou o momento em que Jesus fez uma oração. A oração dele, eu imagino que ele deve ter falado muitas coisas, mas a Bíblia registra uma parte da sua oração, pelo menos aquilo que é importante para nós. E essa parte da oração está no verso 42. Veja o que diz o verso 42. Vamos ler o 41 e o 42. Diz assim o 41 e o 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Paremos um pouquinho aí. Senhores, quando Jesus fez essa primeira parte da oração, o inimigo se despertou. O inimigo pensou assim: ele pode desistir. Eu tentei que ele pecasse, ele não pecou. Eu tentei várias vezes que ele pecasse, não pecou. Eu tentei que ele desistisse, não desistiu. O diabo usou Pedro quando disse: Jesus, não vá para Jerusalém, se você sabe que vai morrer lá, não vá, fique aqui. E Jesus disse: sai daqui, Satanás. O inimigo tentou desanimar Jesus e tirar Jesus do foco e dizer: Jesus, não morra na cruz.
E agora Jesus está no Getsêmani. E Jesus está orando e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Satanás abriu os olhos, arregalou os olhos, pensando: opa, ele pode desistir. E o inimigo estava torcendo para Jesus desistir. Porque se Jesus morre na cruz, Jesus derrota Satanás e salva a humanidade inteira. Então o inimigo sabia que se Jesus morresse na cruz, era a derrota dele e era a nossa salvação. Amém, irmãos? Então o inimigo agora está pensando: Jesus não pode morrer na cruz. Por isso usou Pedro para dizer: não vá para Jerusalém. Se você sabe que vai morrer lá, não vá, fique aqui. E Jesus repreende Satanás, que usou Pedro naquele momento. E agora Jesus está no Getsêmani orando e sangrando e clamando. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo com essa frase, com essa oração? Jesus estava dizendo assim: meu Deus, se for possível salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. E aqui entre nós sabemos que Jesus poderia desistir se ele quisesse. Ele poderia voltar para o céu e falar: não quero morrer mais, eu desisto desse negócio, já não dá mais para mim, eu estou voltando para o céu. Ele poderia fazer isso. E quando Jesus faz essa primeira parte da oração, o inimigo pensa: acho que ele pode desistir, é a nossa chance. Então você imagina o inimigo atento a isso, esperando Jesus desistir. E esse foi o momento em que o universo inteiro parou. Porque Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava de joelhos, em angústia, sofrendo, sangrando, orando, clamando. O céu estava de olho ali. Por um instante o Getsêmani se tornou o centro da atenção de todo o universo. E Jesus não parou a sua oração ali. Jesus continuou a oração. E disse: Pai, se queres, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Mas ele continua dizendo: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Jesus conclui a oração, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha, então Deus diz para Jesus: meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz. Não tem jeito de salvar Framingham, não tem jeito de salvar a humanidade, não tem jeito de salvar as pessoas da face da terra sem que você morra. Não há outra maneira, não há outro jeito. Jesus diz: Pai, seja feita a tua vontade. Então Jesus se levanta e volta até os seus discípulos. E quando chega aos seus discípulos, eles estavam dormindo. Ali, mais uma vez, o inimigo foi derrotado, porque Jesus não desistiu. Jesus poderia desistir, mas ele não desistiu. Sabe o que significa isso? Que Jesus não desistiu de você e de mim. Jesus não apenas não desistiu da cruz. Não desistir da cruz significava o seguinte: ele não desistiu da senhora, do senhor, de mim, do internauta, de cada um de nós. Só que quando ele sai dali, que ele volta, ele vê seus discípulos dormindo. Então Jesus desperta os discípulos. E quando Jesus desperta os discípulos, aí vem Judas. E Judas se aproxima, abraça Jesus e dá um beijo no rosto. E diz: mestre. E Jesus olha dentro dos olhos de Judas e diz: Judas, você trairia o Filho do Homem com um beijo, com ósculo santo. E aí os soldados vêm e prendem Jesus. Ali começa uma violência física e uma tortura física e emocional com Jesus. É como se o diabo estivesse dizendo assim: você não peca, você não falha, você não desiste, você vai continuar no seu propósito, você vai morrer na cruz, vai me derrotar, vai salvar a humanidade, então já que você vai fazer isso, eu vou torturar você. É como se o diabo estivesse dizendo isso. Ou seja, Jesus não morreu uma morte comum.
Jesus, antes de morrer na cruz, ele passou por uma tortura. Porque ali ele é preso, ele é entregue por Judas, ele é vendido por Judas, e aí ele é preso com violência, e quando ele é preso com violência, então Pedro fica nervoso, Pedro pega um facão, um cutelo, e Pedro corta a orelha de um soldado, tipo assim, você não vai prender Jesus. Pedro não estava entendendo direito o que estava acontecendo, na verdade os discípulos também não estavam entendendo, na verdade muitos não entenderam, e até hoje não entendem ainda o que aconteceu com Jesus quando Jesus esteve aqui na terra. Sabe por que Pedro feriu o soldado? Porque Pedro queria proteger Jesus, mas na verdade não estava protegendo, porque se Pedro diz assim, não prende Jesus, não leva Jesus, não vai matar Jesus, então Pedro está apoiando a ideia satânica. Qual é a ideia satânica? É que Jesus não morra para não salvar a humanidade. Então Pedro estava perdido, não sabia o que estava fazendo. Veja que Pedro, quando disse lá, se você sabe que vai para Jerusalém, que vai ser preso, que vai ser julgado, que vai ser condenado, que vai ser morto, não vá para Jerusalém. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, sai daqui, Satanás. É ou não é? Agora Pedro pega um facão, um cutelo e corta a orelha de um soldado, tipo assim, você não vai prender Jesus, você não vai levar Jesus. Então Pedro e os discípulos não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Então Jesus faz um gesto simplesmente extraordinário. Jesus se curva, pega a orelha do soldado, eu acho isso extraordinário, pega a orelha do soldado e Jesus coloca no lugar a orelha do homem e cura o soldado instantaneamente. E Jesus cura e fala assim, pode me levar. E Jesus não reage. Jesus não, se Jesus quisesse, ele levantaria um dedo e mataria todo mundo, certo, pessoal? Se Jesus quisesse, ele diria uma palavra e fulminaria todo mundo, certo, irmãos? Mas Jesus não abriu a boca. Por que não abriu a boca? Porque o propósito de Jesus era morrer na cruz. Jesus veio para morrer na cruz, porque não teria outro jeito de salvar o senhor, a senhora, salvar essa garota, aquela outra irmã ali atrás, você ali atrás, você ali atrás, você lá atrás, e você do YouTube, e você do Instagram, e você do Instagram. Não tinha outra maneira de salvar se não fosse a cruz. E as pessoas não estavam entendendo isso. Então Jesus se deixou levar. E aí estava se cumprindo Isaías 53. Isaías 53 que fala assim, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi pisoteado, ele foi levado como um cordeiro perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Então Jesus ficou em silêncio e foi levado, preso. Quando prenderam Jesus, os discípulos se dispersaram. Os discípulos abandonaram Jesus. E é uma situação muito complexa essa. Porque os discípulos estavam acostumados a ver um Jesus poderoso. Eles estavam acostumados a ver um Messias vitorioso. Eles, quando seguiam Jesus, os 12, eles viam Jesus curando um cego. Aí diziam assim, yes, esse é o Messias, curou o cego, somos discípulos dele. Aí Jesus andou sobre as águas, muito bem Jesus, esse é o Messias, somos dele, somos seguidores dele. Aí Jesus curou o leproso, aí curou o paralítico, aí ressuscitou não sei quem, e os discípulos, está vendo, estamos na igreja certa, essa é a igreja verdadeira, Jesus é o Messias, estamos com você Jesus, vamos com você Jesus e tal. Agora Jesus é preso e não fala nada, Jesus é agredido e não abre a boca, Jesus é algemado, usando a linguagem de hoje, né? Usando a linguagem de hoje, e não faz nada. Agora, cadê o Jesus que andava sobre as águas? Cadê o Jesus que virava a banca dos cambistas? Cadê o Jesus que curava pessoas? Cadê o Jesus todo poderoso? Cadê o Jesus que fazia coisas incríveis? Agora ele está em silêncio, está calado, não faz nada. Para um pouquinho, senhores, atenção irmãos e internautas, levanta um pouquinho a cabeça, olha para mim, eu vou lhe dizer uma coisa. Olhe bem para mim, vou lhe dizer uma coisa. Quando tudo vai bem para a gente, Jesus é maravilhoso. Quando tudo está bem, Jesus é maravilhoso. Quando você está bem, tem trabalho, tem dinheiro, tem uma casa, tem uma família, tem o seu carro, tem os seus móveis, você tem saúde, aí Jesus é maravilhoso. Você fala, isso aí Jesus, eu sou teu seguidor, muito bem, amém, Jesus é maravilhoso e tal. Agora perde o emprego, perde a saúde, entra em crise no casamento, passa um problema grave. Jesus continua sendo maravilhoso? Jesus ainda é maravilhoso para você? Ou ele só é maravilhoso quando ele anda sobre as águas? Ou ele só é maravilhoso quando ele faz as curas? Ou ele só é maravilhoso quando ele dá o que você quer? Ou ele também é maravilhoso quando vem o câncer? Ele é maravilhoso quando vem o câncer? Ele é maravilhoso quando vem diabetes? Ele é maravilhoso quando se faz uma cirurgia? Ele é maravilhoso quando alguém trai você? Ele é maravilhoso quando alguém não vai com a tua cara? Ele é maravilhoso quando alguém tem ódio de você? Ele é maravilhoso quando as coisas não são do seu jeito?
Veja que os discípulos entraram nessa crise. Uma crise, passaram por um desapontamento, porque eles imaginavam que Jesus, ao ser preso, ia fazer um milagre, ia se soltar, sabe? E ia vencer e tudo isso. E Jesus ficou em silêncio. Isso foi demais. Como diz em espanhol, demasiado, irmãos. Demasiado. Como é que pode Jesus, agora, o Messias, o incrível Messias, ele é preso e não faz nada? Então Pedro pega um facão e fala, eu resolvo essa parada. E vai para cima do camarada. Vê que as pessoas não entenderam. E nós também, muita coisa a gente não entende, ok? Muita coisa eu e vocês também não entendemos. E por isso que a gente sofre e acaba cometendo alguns equívocos nos dias de hoje, porque a gente também não entende tudo. E aí Jesus sai dali, os discípulos se dispersam, os discípulos vão embora, sabe? E Jesus fica sozinho, e o diabo diz assim, né? Você não peca, você não falha, você não erra, você não desiste, você vai morrer na cruz, vai me derrotar, vai salvar a humanidade, então eu vou fazer você sofrer. A sua morte vai ser uma tortura, e o diabo vai para cima, e sabe por que Jesus sofreu tanto? Para nos salvar, mas não foi só isso. O diabo queria que na pressão Jesus desistisse. Você sabia que muitas pessoas são provadas, e na provação você tem duas possibilidades. Uma, você se apegar a Deus, e a outra, você abandonar Deus. Na hora da crise, na hora da provação, na hora da dificuldade, você tem duas possibilidades. Escuta isso, meus irmãos e minhas irmãs, e o pessoal das redes sociais. Na hora da provação, na hora do problema, você tem duas possibilidades. Uma, você se apega mais a Deus, a outra, você abandona Deus. E você tem que fazer uma escolha. De que lado vai ficar? Vai fazer o quê? Entende? Então, nós não podemos cair nesse erro. Eu sei que é fácil falar e é difícil viver a experiência. Mas o fato é que Jesus se deixou levar, porque Jesus tinha um propósito. O propósito dele era salvar você, irmã, e você, irmão. Está me ouvindo? Jesus queria salvar você. Posso ouvir um amém? Está fraco, posso ouvir outro amém? O senhor entendeu, irmão? Jesus veio para salvar o senhor, para salvar a mim, a nós. Foi para isso, entende? Aí Jesus foi. Aí pegaram Jesus e levaram para um líder político. Aí o cara olhou e falou assim, de onde que ele é? De tal lugar. Então não é responsabilidade minha, manda para outro. Aí mandou Jesus para outro. Chegou no outro, olhou e falou, não, isso aí não é comigo não, manda para outro. Chegou em Pilatos. Aí Pilatos olhou, analisou, examinou, pesquisou e falou, ei gente, esse homem aí não tem nada de errado com ele não. Eu vou açoitá-lo e mandar embora para casa, e soltar. Não tem nada de errado com ele. Só porque ele fala que é o Messias? Não tem nada de errado com ele. Aí disseram, não, se você soltar esse homem, você não é amigo de César. E aí tem um esquema político. Se você soltar esse homem, a gente não vota em você. Se soltar esse homem, não vai ter nosso apoio. Então Pilatos se viu numa situação complicada. Pressionado pelas pessoas, pressionado pela esposa, pressionado por sua covardia, Pilatos tinha que tomar uma decisão. Irmãos, há momentos na vida que temos que tomar uma decisão. Não adianta você colocar a culpa na multidão, nem na esposa, nem no marido, nem no patrão, nem em nada. Você tem que tomar a sua decisão. Há um momento na vida que a decisão está na sua mão. Você decide. Ou céu ou inferno, ou vida ou morte, ou salvação ou perdição. Então Pilatos tinha que tomar uma decisão. E sabe o que ele fez? Ele tentou uma forma meio que política para resolver o problema. E Pilatos diz assim, pessoal, é o seguinte, vocês sabem que quando temos que crucificar uma pessoa, a gente tem a possibilidade de soltar uma pessoa e prender outra. E a gente pode crucificar uma pessoa e pode libertar a outra. Nós temos o poder de fazer isso. Então, vocês sabem que quem está na lista para ser crucificado é o Barrabás, é o chefe da quadrilha, é o cara mais perigoso, é o cara mais procurado, é Barrabás. E esse homem é Jesus, ele não faz nada de errado, só porque andou curando gente aí, falando que é o Messias e tal. Então, veja, eu tenho um homem bom e tenho um bandido para ser crucificado amanhã. O que vocês acham? A gente pode crucificar o Barrabás e liberamos Jesus, o Messias? E a multidão disse, crucifica Jesus. A multidão disse, solte Barrabás e crucifica Jesus.
E começou um coro: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos se viu numa situação complicada e não teve coragem de tomar a decisão certa. E tomou a decisão errada. Errada, digo, para a salvação dele. Para a salvação dele. Mas o fato é que o assunto todo envolvia um processo de plano de salvação. Mas ele poderia tomar a decisão por Jesus, de aceitar Jesus como Salvador. Ele não aceitou. E sabe o que ele fez? Me traga água. Trouxeram uma bacia com água, ele lavou as mãos. Façam o que vocês, então, pretendem e querem fazer. Eu lavo as minhas mãos. Lavou as mãos, mas não lavou o coração. Continuou sujo. Se acovardou. Então pegaram Jesus. Amarraram suas mãos. Amarraram suas mãos. Tiraram sua roupa. Jesus ficou completamente nu. Completamente. Depois, alguém colocou um pano no seu ventre. Aí veio um soldado com um chicote na mão e na ponta um osso afiado em forma de um anzol e bateu nas costas de Jesus. Aquele osso perfurou as costas de Cristo. E ele puxou aquilo sem dó, rasgando as costas de Jesus. Jesus foi açoitado algumas vezes. Já estava sangrando pelos poros. Agora sangrava as costas. Em seguida veio outro soldado e falou: você é o rei dos judeus, né? Todo rei tem que ter uma coroa. E colocaram sobre ele uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os espinhos perfuraram a cabeça de Cristo. Saía sangue da sua cabeça. Sangrava pelos poros, sangrava a cabeça e sangrava as costas. Jesus estava sendo torturado. A ideia era: desista da cruz. Desista. Jesus estava sofrendo muito e estava sozinho. Cadê os seus seguidores? Não estavam ali. Veio um outro e cuspiu em Jesus. Veio um outro e colocou um pano nos olhos de Jesus e bateu nele. Falou: se você é profeta, adivinha quem te bateu? E riam e zombavam dele. Então chegou a hora de colocar o madeiro sobre ele, a cruz. Só que não havia tempo para fazer uma cruz para Jesus. A morte dele estava próxima já. Não havia tempo para contratar um carpinteiro para fazer uma cruz. Então pegaram uma cruz que estava pronta. Era a cruz de Barrabás. A cruz que seria usada para Barrabás foi usada para Jesus. E colocaram essa madeira pesada sobre Jesus. E Jesus começa a caminhar em direção ao Calvário.
foi a sua via dolorosa. Caminhando pela via dolorosa, Jesus tinha fome, tinha sede, tinha frio, estava cansado, estava sangrando, estava sozinho. Como um cordeiro, estava sendo conduzido para o matadouro. E começou sua caminhada pela via dolorosa em direção ao Calvário. E o Satanás dizendo para ele: não vale a pena você morrer pelas pessoas. Não vale a pena você morrer por essa gente. Essa gente não vai te aceitar. Não adianta você morrer, não. Esse povo não vai te aceitar, não. Esse povo quer saber de fumar, beber, dançar, curtir, viajar, passear. Ninguém quer saber de Bíblia, de igreja, de Jesus, de salvação. Você vai morrer em vão, Jesus. Ninguém vai te aceitar, não. Desista da cruz. Desista da cruz. E o diabo fez de tudo para Jesus desistir. Sabe por que Jesus não desistiu? Por sua causa. E por minha causa. Será que o diabo estava certo quando disse: as pessoas não vão te aceitar? Bem, nós vamos saber disso essa noite, quando eu fizer um apelo aqui. Aí eu vou ver quem, a tua decisão vai dizer se Jesus estava certo ou o diabo estava certo. Hoje você vai escolher de que lado você vai estar: do lado de quem morreu por você ou do lado daquele que acusava Jesus. O diabo dizia assim: não adianta morrer, não. Esse povo de Framingham não vai te aceitar, pois essa noite o diabo será derrotado em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus continuou sua caminhada. Quando chegou no Calvário, a sua mãe estava lá, Maria, e João também. Eles deitam a cruz no chão, deitam Jesus sobre a cruz, pregam as mãos e os pés, e levantam Jesus, e fincam a cruz no buraco. Por que os pregos foram nas mãos e nos pés? Por que não foi no coração? Não era para matar Jesus? Então põe um prego no coração, ou na cabeça, num ponto vital. Não, os pregos nas mãos e nos pés. Sabe por quê? A ideia era torturar. A ideia era que Jesus fosse exposto ao ridículo e o seu sangue caísse gota a gota. Então Jesus foi levantado naquela cruz. De um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. E por que Jesus morreu entre dois ladrões? Porque aquele lugar era do Barrabás, que era o chefe da quadrilha. Jesus morreu no lugar do Barrabás, mas não foi só no lugar do Barrabás, foi no meu lugar e foi no seu lugar. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, entre o céu e a terra, exposto ao ridículo, o seu sangue caía gota a gota. Naquele dia, o céu escureceu. Lembra do sermão de domingo à noite? O céu escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Veio um vento forte da montanha. Os animais dispararam no campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. Veio um terremoto. A terra tremeu.
e as sepulturas se abriram. E alguns mortos em Cristo, mortos salvos, alguns ressuscitaram naquele dia. Jesus estava pendurado na cruz do meio e do seu lado os 2 ladrões. E sabe o que aconteceu? Um daqueles ladrões, o que morreu perdido, sabe o que esse ladrão falou para Jesus na cruz? Olha o que... Gente, presta atenção. Atenção YouTube, atenção Instagram, atenção. Sabe o que um dos ladrões falou na cruz? Falou assim: aí Jesus, você não é o Messias? Então prova que você é o Messias. Desce da cruz, desce aí, quero ver. Salva você mesmo e a nós também. Irmãos, desce da cruz. Não era isso que o diabo queria? Você não é o Messias? Vai, desce da cruz. Até no último instante o inimigo tentou que Jesus desistisse da cruz. Esse ladrão foi repreendido pelo outro ladrão. E o outro ladrão falou assim para ele: ei, fica quieto aí, porque você e eu merecemos estar aqui. Mas Jesus não merecia estar aqui. E ele se dirige a Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra desse episódio, né? E Jesus diz: em verdade, eu garanto para você, dou minha palavra para você, você está salvo, vai estar comigo no paraíso. E antes que Jesus morresse, Jesus deu um grito na cruz. Jesus falou algumas frases, algumas palavras, mas chegou uma hora que ele deu um grito. Ele estava prestes a morrer, e Jesus então dá um grito, um baita grito. Ele fala: Eli, Eli, lema sabachthani. E quando Jesus fala essas palavras, ele estava dizendo assim: meu Deus, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus. Deus não desampara ninguém. Mas por um instante Jesus sentiu o que o pecado faz na vida da gente, que é separação entre Deus e o homem. Por um instante Jesus sentiu o que o pecado causa, e ele dá esse grito. Em seguida Jesus diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Quando Jesus morreu, então, o inimigo pensou: acabou, estou derrotado, e a humanidade agora está salva. Mas o diabo pensou assim: epa, peraí, acho que eu tenho mais uma chance. Que ele morreu, ok, mas ele não vai ressuscitar. Não vai ressuscitar. Jesus é tirado da cruz, é levado para uma sepultura, a sepultura numa rocha, e Jesus é colocado lá, é sepultado lá. Colocam uma pedra grande na porta da sepultura, nessa pedra tem o selo romano. Eles colocam soldados em volta da sepultura, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, para que Jesus não saísse dali. E aí a intenção era: Jesus morreu, mas não pode sair daqui, não pode ser roubado, não pode ressuscitar, ele não vai sair daqui. A ideia era: ele não vai sair daqui. Então colocaram Jesus ali, ele foi sepultado ali, e a ideia era: põe os soldados em volta, coloca uma pedra na porta da sepultura, ele não vai sair daqui. Quanta ignorância! Ao terceiro dia, sobe o som. Ao terceiro dia, sobe o som. Ao terceiro dia, sobe mais o som. Ao terceiro dia, lá do céu, Deus olha para a sepultura, Deus olha para Jesus, e Deus diz assim: Jesus, meu filho amado, chegou o momento, levanta, ressuscita. E Jesus se levanta, ressuscitado. A sepultura abre, a pedra é remissada longe, os soldados desmaiam, e Jesus sai vitorioso e para vencer. Aleluia! Jesus saiu da sepultura, e Jesus venceu a morte, venceu tudo e venceu todos, e o diabo foi derrotado, e a salvação é sua, em nome de Jesus.
E para terminar, eu estive na sepultura de Jesus. Tem dois lugares prováveis. Eu fui naquele que eu acho e concordo que é o mais provável. Tinha uma fila. Toda vez que você for a Israel, a Jerusalém, para ver a sepultura de Cristo, tem uma fila. Até ateus vão lá. Até agnósticos vão lá. Até pessoas de outras religiões vão lá. Eu estava lá também. E eu estava ansioso. E a fila não andava. E tem que esperar, né? Aí foi chegando minha vez. Aí chegou minha vez. Eu era o próximo. Rapaz, o coração começou a bater mais forte. Aí quando eu fui entrando assim, em cima da sepultura tem uma frase, que é um texto bíblico. Sabe o que diz a frase, Rose? A frase diz assim: Ele não está aqui. Ressuscitou. Tá doido, tchê? Eu desabei. Eu comecei a chorar demasiado. Eu pensei, eu vim do Brasil até aqui e ele não está aqui. Eu sabia que ele não estava lá. Nós sabemos. Mas eu fui lá. Entrei na sepultura. E eu sou testemunha de que a sepultura está vazia. Eu sentei no chão da sepultura. Fiquei um tempinho meditando. Depois me ajoelhei e fiz uma oração. Orei por todo mundo que eu poderia orar. Mas eu fiz um pacto com Deus. Pastor Alex, irmãos, internautas, eu fiz um pacto com Deus. Eu disse: Deus, aconteça o que acontecer, eu vou pregar a tua palavra até a morte. Jesus não estava lá. Aí eu pergunto: onde é que ele estava? Onde Jesus está? Aí eu descobri, sabe o quê? Que eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta não é onde Jesus está. A pergunta é onde Jesus não está. Essa é a pergunta. Não existe. Ele está em todos os lugares. Enquanto eu estou explicando sobre ele, Jesus está aqui. Está lá na sua casa, está lá com a sua família. Jesus está em todo lugar. Jesus está vivo. Jesus não desistiu de você. E por que você desiste dele? Por que a gente desiste dele? Por que a gente desiste da Bíblia? Por que desistimos da oração? Por que desistimos da igreja? Por que desistimos da fé? Jesus não desistiu de você? Então não desista dele. Não desista dele. Ele tem um propósito para você.
Essa semana aconteceram coisas lindas aqui. E uma dessas coisas lindas que aconteceram essa semana envolve um casal, né, pastor Walter? Vamos tentar vir pelo meio. Põe pelo meio, põe pelo corredor central. Eu vou pedir para a Stephanie virar a câmera para lá. Fica aí, não vem ainda não. Tem alguém da família aí deles? Ok. O pastor Walter já está entrando aqui. Vamos lá. O inimigo não dizia que não adiantava Jesus morrer na cruz, que ninguém iria aceitá-lo? Então se preparem, porque essa noite tem um casal aqui que regularizou seu casamento no domingo passado, que se casou domingo passado. E esse casal, enfrentando várias lutas, várias batalhas, esse casal rompeu todas as barreiras. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Para mostrar que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O diabo estava errado. Jesus estava, está e estará certo para sempre. Então, essa noite, senhoras e senhores, recebam com alegria, com entusiasmo. Sobe o som. Vamos receber com uma salva de palmas Wesley e Roseli aqui no batistério. Venham para cá. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. É lindo demais ver o casal aqui, né? Maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos chamar aqui o pastor Falkenberg e o pastor Alex Palmeira. Já temos aqui o pastor Sérgio e já temos aqui o pastor Walter. E eu vou pedir que eles conduzam esse momento especial da declaração batismal para este casal que está aqui. Quem vai fazer para ela? Vai ser você? Pastor, então você vai segurar esse microfone, ou pode segurar assim na mão mesmo, junto com o microfone. Acho que ele vai te dar um outro microfone, porque estamos ao vivo. Atenção pessoal das redes sociais, esse aqui é o pastor Alex Palmeira, que vai fazer a declaração batismal. Aqui, pastor, é o Instagram, ali é o Instagram e lá em cima é o YouTube. E logo depois o pastor Falkenberg também vai fazer a outra declaração. É isso mesmo? Falei certo? É isso aí. É isso mesmo. Pastor, que lindo, né, pastor Palmeira? Isso é maravilhoso. Tem um texto da terceira carta de João, versículo 4, que diz: pois não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Roseli, não existe maior alegria do que esta. E essa alegria é a alegria do céu. E é por isso que nesse momento, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida, que o pastor Walter, como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atenção. Sepultou, ressuscitou. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E a festa continua, pastor. Qué lindo ver una familia uniéndose a la familia de Dios juntos aquí por medio del bautismo. Wesley, esta noche, porque tú has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador y has dado una respuesta clara al Señor, que tú quieres seguir como discípulo de Él cada día de tu vida, al lado de tu esposa. Esta noche, porque amas a Jesús, te bautizamos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Amém. Parabéns, parabéns para Wesley, parabéns para Roseli.
Louvado seja Deus. Obrigado, pastores. Muito obrigado por essa festa tão linda, tão maravilhosa. Irmãos queridos, a morte de Jesus foi em vão? Não. Quantos essa noite querem declarar que Jesus é o seu Salvador? Levante a mão, levanta as duas mãos, as duas mãos, repita comigo, diga: eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Amém. Pronto, está feita a declaração, pastor Walter e pastor Sérgio. Jesus é o nosso Salvador. E agora eu queria saber quantos essa noite querem renovar o seu compromisso de fidelidade a Jesus até quando Ele voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Levanta a mão, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Se você quer declarar que Jesus, que você quer se preparar para morar com Jesus para sempre, fica em pé, por favor. Enquanto a Jasmine vem até aqui, a nossa cantora. Mas antes que ela cante, deixa eu dizer uma coisa. Quantos aqui não são membros da Igreja Adventista? Levanta o cartão. Os que não são membros da Igreja Adventista, levanta o cartão. Levanta o cartão. Venham aqui orar comigo. Venham aqui à frente orar comigo. Podem vir aqui à frente orar comigo. Venha o pastor Sérgio também, acompanhando essas pessoas queridas. Venham aqui à frente orar comigo. Tragam os seus cartões. Como você se sente hoje? Eu vou recolher já. Segura o cartão. Está ótimo, viu, pastor? Está ótima hoje, né? Feliz por isso. Como você está? Deus te abençoe. Pode ficar aqui. Chega mais perto. Tudo bem, meu amigo? Aqui, ó. Deus te abençoe. Deixa eu me aproximar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, viu? Oi, meninas. Tudo bem aí? Eu queria agora pedir para os amigos dessas pessoas virem aqui também. Quem conhece essas pessoas, venham ao lado delas. Venham aqui ao lado delas. Você que conhece essas pessoas queridas, venham aqui ao lado delas. Eu gostaria também de chamar aqui à frente alguém que já foi membro de igreja e por alguma razão se afastou. Tem alguém aqui assim e gostaria de me dar a alegria de eu orar por você? Quem gostaria, que já foi membro da igreja, acabou se afastando e tal, e quer que eu faça uma oração por você, levante a mão. Se tiver alguém assim, pode levantar sua mão. Ok. Pode vir aqui orar comigo. Vem aqui, irmão, orar comigo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus não teve vergonha da gente, né? Jesus, isso, pode chegar aqui. Jesus não teve vergonha de nós. Jesus veio, morreu por nós e tudo, e Jesus não desistiu da gente. Então não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de dizer Jesus é meu Salvador, não tenha vergonha de falar isso. Declare no seu coração e testemunhe publicamente de que Jesus é o seu Salvador. Amém? Bem, eu queria agora falar com os internautas do YouTube primeiramente e dizer para você, você viu o quanto Jesus te ama, né? Eu quero perguntar para você do YouTube, você também aceita Jesus como Salvador? Você também quer seguir a Jesus, andar com Ele, fazer a vontade dEle? Você quer começar uma vida nova? Você quer nascer de novo? Você quer entregar seu coração completamente a Jesus? Se você deseja isso, escreva aqui nos comentários dizendo: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Escreva nos comentários. Pode escrever. Vai escrevendo. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Vai escrevendo. Tá bom? Enquanto você escreve, deixa eu falar com o pessoal do Instagram. E aí, entenderam a mensagem? Você viu como Jesus te ama muito? Você também aceita Jesus como Salvador? Se você aceita Jesus, escreva aqui nos comentários: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Vai escrevendo aqui nos comentários. E fica aqui no Instagram, fica com a gente. Eu vou encerrar a transmissão do meu canal do YouTube e continuamos no canal da igreja e também aqui no meu Instagram. Gente, deixa eu olhar pro rosto de vocês. Tranquila.
Jesus está com você, e com a sua irmã e com sua família. Tá bom? Entendeu? Todo mundo bem tranquilo, em paz. Não fique nervosa, não fique tensa, fiquem tranquilos. Jesus está aqui para abraçar você. Ele está abraçando você. E você vai voltar para casa hoje com uma sensação tão boa, que você vai dizer assim: Jesus não desistiu de mim, né? Então eu nunca vou desistir dele. Amém? Ouça o que a Jasmine preparou para a gente. Ouça atentamente. E depois que ela cantar, eu faço a oração final. É para vocês essa música. Ouça atentamente. Eu queria que você, Jasmine, cantasse segurando esse microfonezinho também, perto da sua boca. Ouça atentamente. Condenado eu andei, procurando o meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, Ele vai além para receber essa graça, preciosa graça. Amém, amém, amém. Vamos ouvir um pouquinho mais e meditar em cada palavra, em cada frase. É uma mensagem de Deus para você. Se fomos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus e para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, Ele vai além para receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu o seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça.
Preciosa graça. Amém, amém. Que bênção, que linda música. Valeu a pena ter vindo aqui hoje, irmãos? Sim, valeu. Alguém de vocês aqui gostaria que eu incluísse na oração o seu desejo de se batizar um dia? Quem gostaria? Levanta o cartão assim. Assim, ora por mim. Claro, você já está firme aí na decisão. Muito bem. Se você gostaria de se batizar um dia, então coloca isso no seu coração e fala: ora por mim, para que um dia eu também possa me batizar, né? Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite tão abençoada, pelo sacrifício de Jesus, porque Jesus não desistiu de nós e foi até o Calvário, depois até a sepultura, e depois ressuscitou e garantiu a nossa salvação. Essa noite declaramos publicamente que te aceitamos como Salvador pessoal. Obrigado, Senhor, por esse grande sacrifício, por essa graça maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque todos aqui te aceitam como Salvador pessoal. E aqui tem várias pessoas com esse desejo no coração de se batizar. Que em breve todas elas sejam batizadas e comecem uma vida nova com Cristo Jesus. Hoje, todos os irmãos pegaram o seu cartão e preencheram também. Nós estamos aqui para renovar a nossa fé, a nossa entrega, o nosso compromisso com a Tua Palavra, com as verdades da Tua Palavra, para que quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, todos nós estejamos preparados para a salvação eterna. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso e amanhã um dia feliz na Tua presença. Que o Senhor nos traga aqui amanhã para mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém.